sorri se me ajoelho em fervente oração. Deus sorri se eu confesso a mais vil transgressão. Desconfiando de mim mesmo, de meu andar terrestre, Deus sorri quando eu sigo as pisadas do Mestre. Sorri ao coração humilde, puro e manso. Deus sorri se eu me achego em seus braços e descanso, confiando que em Cristo sou declarado justo. Deus sorri quando eu aceito ser chamado seu filho. Deus, quero ter seu sorriso em mim, quero ter seu sorriso em mim. Me aprova e me aceita, dê um sorriso a mim. Quero ter seu sorriso em mim, quero ter seu sorriso em mim. Me transforma, me renova, dê um sorriso a mim, dê um sorriso a mim. Quero teu sorriso em mim. Muito bom, família Lídica, hoje aqui no programa Conexão. E Luciano, olha só que comentário aqui do Gustavo Lima, no nosso Twitter. O meu trauma seria não ver a Marla e o Daniel hoje no programa Conexão. Um abraço a todos. Então, obrigado por vocês terem vindo e, de repente, aí, ter evitado o trauma. Obrigado, Gustavo. Né? Que bom que a gente não fez nesse trauma com o Gustavo. Gustavo Lima, um abraço, Gustavo. E o Edson Nascimento, ele fala o seguinte: olá, povo de Deus. Tenho tentado mandar mensagem para vocês, mas acaba indo para a revista Conexão Jovem, que é a nossa parceira, inclusive está aqui a nossa revista Conexão, que nesse mês está falando sobre ciência e religião, até rimou. Ele fala o seguinte: gosto muito da Marla, não apenas por ela ser filha de um dos bons professores que me ajudaram na minha formação teológica, mas pela pessoa simples e simpática que ela é. Confirma? Confirma. Daniel, confirma. Abraço também para mim, Thiago, para mandar um abraço para mim também, Luciano. Ele descobriu, Luciano, que eu sou filho de um grande amigo dele na época que o meu pai trabalhava lá na Transamazônica, num colégio chamado Iatai, um colégio interno também da Igreja Adventista. Um beijo para todos, vocês são uma bênção, um abraço para você, Edson. E vou aqui para o nosso Facebook, Luciano, porque tem uma pergunta da Lidiane Costa. Ela pergunta o seguinte: boa noite. Podemos considerar como um trauma questões pós-relacionamentos, como a escolha de ficar sozinho por medo de novas decepções? Como lidar com isso? O Conexão está uma bênção. Um abraço para Lidiane Rocha. E aí, doutora, como lidar com isso? Então, o medo de passar por outra experiência traumática, geralmente, ele é subjetivo. Lembra que eu falei que quando a criança nasce, ela passa pela primeira experiência traumática na vida dela. E depois, quando ela começa a tomar consciência do espaço dela, o eu no mundo, a segunda, uma das mais sérias e primeiras também, é o sentimento de injustiça. Mas nós temos, o ser humano, uma dificuldade muito grande de aceitar injustiças. Mas o que eu posso dizer para ela é que o mundo não é justo. E que eu não sou uma vítima o tempo todo. A gente desenvolve esquemas de vida para evitar o sofrimento. E um dos trabalhos que nós fazemos no consultório
é ajudar a pessoa a não catastrofizar tudo o tempo todo, né? Porque uma experiência foi negativa na vida dela, que todas as outras serão. Que não depende dela o outro não aceitá-la e ela não o aceitar. Que ela pode encontrar, sim, novas experiências, porque uma coisa que afetou a vida dela uma vez não vai afetar para sempre. Onde está escrito que ela não pode ser injustiçada? Que garantias nós temos que todo ser humano com o qual nós nos relacionamos vai dar conta das nossas expectativas? E que garantia nós temos que nós também vamos dar conta das expectativas alheias? Nós somos seres faltantes, nós temos um vazio muito grande. Nós buscamos preencher esse vazio nas experiências externas. Quando eu preencher o meu vazio, quando eu, apesar das minhas falhas, apesar dos meus limites, focar nos meus potenciais, eu não vou esperar reconhecimento e aprovação dos outros em tudo. Então, eu posso, sim, me envolver em novos relacionamentos, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo, que ela vai ter acertos e erros, tentativas, frustrações, mas ela vai encontrar, sim, um novo relacionamento, se assim ela o desejar. Agora, por que será que existem pessoas que têm mais disposição a superar o trauma que outras, né? É uma estrutura cerebral? O que acontece? Porque tem pessoas que têm mais disposição em enfrentar uma situação familiar difícil. Também, às vezes, né? Mas assim, física, existe a Adriana até falou no VT que existem pessoas que têm mais disposição para isso mesmo, né? De encarar uma situação forte. O que é que diferencia? Nós temos estruturas diferentes, geneticamente herdadas, tanto nos aspectos físicos como psicológicos. O meio ambiente ajuda a desenvolver isso. No caso da família, né, que o Chapolin falou. Não só a família, né? A sociedade, os colegas, os pares, né? Ajuda a desenvolver ou atrofiar isso. Então, a forma como as pessoas são estimuladas a receber e enxergar a vida de uma forma mais positiva, desenvolvendo nela mecanismos de superação, ajuda essa pessoa a se tornar realmente mais resistente, sim. Mas existem outras que não têm essa resistência fisiológica, mas ela pode superar, como no caso das pessoas que sofrem de doenças incapacitantes ou até mesmo de traumas como perda de membros e acidentes, e elas superam. Depende muito da forma como essa pessoa encara a vida, do suporte que ela tem, do apoio, e não só da família. Muitas pessoas, às vezes, vêm de lares traumáticos, vêm de lares cruéis, sofrem abusos físicos e psicológicos e conseguem deixar isso de lado e olhar para si e buscar um mecanismo de superação em si mesma. Agora, cada pessoa encara um trauma de forma diferente. Claro. Mas existem traumas que são mais impactantes? Sim, existem. Quais são eles? Existem. Depende muito da cultura, depende do local, depende da... Por exemplo, se nós formos comparar com pessoas que são vítimas de tsunamis, de terremotos, catástrofes naturais. Naturais, elas aprendem a lidar com isso porque faz parte da experiência do cotidiano dela. E pessoas que nunca passaram com esse tipo de capacidade, elas não têm recurso, não têm estratégias para lidar, mas podem aprender sim e não catastrofizar tudo. E elas conseguem esse mecanismo que nós chamamos de superação e de recuperação do equilíbrio, da saúde, tanto física como emocional. A Marla quer falar? E tem uma pergunta, doutora. Sim, Marla. A depressão geralmente está associada a um trauma, ou seja, o trauma pode gerar depressão ou vice-versa, ou não? A depressão é uma queda, um rebaixamento na energia do indivíduo, tanto física como psicológica, e que traumas, muitas vezes, eles são tão incapacitantes, causam tanta lesão orgânica, baixa no sistema imunológico, que leva a pessoa a um mecanismo de defesa que ela tem que parar e diminuir o ritmo com que faz as coisas para que ela não entre em exaustão e até mesmo numa síncope. Existe a depressão exógena, que são os eventos causados de forma externa e o pensamento que eu tenho, as emoções e os sentimentos em relação a esses eventos, e a depressão
endógena, que já é, sim, uma deficiência na produção de certas substâncias químicas. Assim como em um insulino dependente, por exemplo, ele não produz insulina. Existem algumas depressões que não produzem algumas substâncias, ali a fenda sináptica não consegue captar, aí você tem um tratamento medicamentoso. Mas, geralmente, está lidado com o baixo limiar, a frustração, a raiva, o sentimento de impotência e com a culpa também. Infelizmente, muitas pessoas com um grande nível de depressão têm uma culpa e uma raiva muito sabotadoras. Eu pergunto isso porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa perde uma familiar, aí fica muito triste durante um tempo, e as pessoas geralmente associam e falam, não, ela está com depressão. Ou a gente pode chamar isso de está no período traumático ou ela está no período de depressão? Depressão pós-trauma. Depressão pós-traumática, no caso. Depressão pós-trauma é natural, sim, nos casos de luto, né, perdas para a morte, e tem um período de 2 semanas a 2 anos, depende da pessoa, que foi da experiência de vida, da resiliência dela. Agora, quando passa desse período, ela passa a ser patológica. Agora, Vilma, você falou uma palavra que está muito em alta, que é a resiliência, né? Inclusive, você trouxe até alguma coisa para ilustrar para a gente. Qual a relação de resiliência e trauma? Resiliência pegar aqui sua caixinha, é a capacidade... Tá? Você me ajuda, por favor, ajudo. Antigamente, antes da ciência, a Bíblia também fala muito isso, né? Que conforme vai no nosso coração. Então, eu trouxe um coração para exemplificar que coração... Aqui o coração, ó. Coração da Vilma. E falando em coração, a Luciana entende muito bem, né, Luciana? Opa! Coração aí. Os jovens, né, têm os corações assim bem aflorados, posso abrir? emoções. Nossa, e eu abrindo por aqui favor, o presente. Pode abrir. Tô abrindo. Esse exemplo que eu trouxe, quando você falou de resiliência, é a capacidade que os corpos, os organismos têm de se recuperar e voltar a ser como era antes do evento traumático. Mas na diferença individual, tanto personalidade como física, as pessoas apresentam traços completamente diferentes. Pode abrir, por favor? Dá para a câmera mostrar? Isso é uma taça... Mostrar aqui para o William. ...de cristal. Eu ganhei essa taça há 32 anos como presente de casamento. E quando eu vi essa taça... Nossa, casada há 32 anos? 32 anos. Um beijo pro meu marido. Quando eu vi o jogo dessa taça, eu falei, veio quebrada, tá estragada. Será que quebrou no transporte? Será que na embalagem? Né? Ela é toda craquelada. Mas você viu o barulhinho? É cristal. A resiliência, eu posso dizer que é a capacidade das pessoas... ou dos objetos, ou dos organismos, objeto não, vidas a gente pode fazer o teste agora? Se recuperarem, apesar dos traumas, das marcas físicas ou psicológicas. Por favor. Estou na dúvida se é o momento Por favor, não é uma pegadinha. É uma taça de cristal. Vai molhar, hein, Vilma? Não vai molhar. Ela continua funcional, apesar das marcas, através da experiência, através dos traumas que esse cristal sofreu. Então, eu gosto de usar isso como experiência, que todos nós temos marcas na vida. Resultados de traumas, pequenos ou grandes. Mas isso não tira o nosso valor, a nossa capacidade, a nossa competência de resolução, superação e continuarmos úteis e funcionais. E lindos também, né? Bom, e lindos também. Muito bom. Essa é a mensagem do Conexão hoje. Nosso programa está acabando. Eu quero agradecer a Vilma. Muito obrigada por sua participação. A Nayara, que veio compartilhar a história dela. Muito obrigada também. A Marla, que veio do NASP de São Paulo também. A Vilma também veio do NASP, professora do NASP, né? Ambos trabalham na mesma instituição. O pastor Daniel aqui com a gente também. Que próxima semana... Não, esse mês ele volta aqui no Conexão. Ele está caladinho agora, mas ele vai voltar ainda para falar, né, Daniel? Muito obrigada pela participação, viu? Chapolin, volta vamos lá falar então? E lançar o DVD Jesus, a Luz do Mundo, né, que foi uma bênção aí. Luciana, quero terminar lendo um comentário aqui da Mariane Ribeiro. Nayara deve conhecer ela. Mariana, ela está lá conectada com a gente. Ela fala o seguinte: olá, a história da minha amiga Nayara é linda. Estou muito feliz de vê-la aqui, sabendo de todos os problemas do pai. Ela fala o seguinte: Nay, amamos você. Nay, ó, já sabemos o apelido da Nayara. Nay, amamos você. Neste momento tem vários irmãos te assistindo e ligando um para o outro para avisar que você está ao vivo. Fala aí pra gente, manda um abraço. Então, um abraço aí para Mariana, que está conectado com a gente. E que Deus abençoe sua família, viu? Melhoras para o seu pai, estaremos orando por ele também, viu, Nayara? Que Deus abençoe vocês. Busque todo o apoio que você precisar.
Amém. Obrigada. Obrigada. E agora vamos de música com a Marla e o Daniel aqui no Conexão. Até amanhã, às 7h30 da E um abraço também lá para a Swing do Inglaterra, porque a Gabi Ferreira está conectada com a gente, assistindo Conexão. O sol se põe e as luzes no infinito rolam. O azul se vai e a aquarela passa para os tons vermelhos. E antes de perdê-los, chega a noite, tão fria, escura, intensa, tonalidade densa, que em melancolia traz a lua que irradia a saudade do sol que se foi, que volta só depois. Cristo é meu sol, me aquece e ilumina meu caminho. Eterno sol, que não se põe nem vai deixando-me sozinho. A sombra do destino, nunca é escuro. Não há pôr do sol no meu mundo. E mesmo que eu não veja, em mim tenho a certeza que Ele sempre está comigo. Sinto seu calor